Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu resolvi meditar um pouquinho com você aí nesta palavra, porque essa palavra é digna de toda aceitação. Essa palavra é maravilhosa, poderosa. Uma palavra rica, uma palavra de alerta, uma palavra que nos leva a refletir a respeito da nossa vida na presença do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Olha bem, o pagamento pelo pecado, pela desobediência, é a morte. A morte aqui não é morte física não, irmão. Jesus está falando aqui de morte espiritual, de morte sem Deus, morte eterna. Não é morte física, porque morte física, todo homem, exceto dois homens que foram trasladados, e a igreja da reta final que tiverem vivas, não morrerão, mas os demais todos morrerão. Claro que nós sabemos que vai ter um grupo de pessoas que vão estar vivos no final da grande tribulação, na vinda do Senhor Jesus, que faz parte da igreja. Esses serão transformados, esses serão terão seus corpos ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas a Bíblia nos alerta: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pagamento pelo pecado, pela desobediência, por tudo que o homem faz de desobediência, se não houver um arrependimento urgente, se não houver uma volta urgente para o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ai do homem que morrer no seu pecado. A Bíblia diz que ele receberá o salário do pecado, a morte eterna sem Deus e sem salvação. Mas ele diz no mesmo texto, o contexto imediato: mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu prefiro ficar desse lado melhor, da segunda parte, na parte B do versículo. Eu prefiro ficar com essa parte, porque o dom gratuito, aqui não é salário, aqui é um dom gratuito. O dom da salvação, da vida eterna, da glória de Deus, da presença de Deus na vida de todos aqueles que vencerem, de todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que valorizar o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que valorizarem, todos aqueles que crerem, todos aqueles que entregarem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, receberá esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por que a Bíblia diz o dom gratuito? Porque Jesus se ofereceu em forma de sacrifício, em sacrifício por nós. Se ofereceu em sacrifício por nós. Ele morreu na cruz. Ele se entregou
Ele se doou para nós podermos, através da nossa busca, através do nosso querer, do nosso entender, que só nele há vida eterna. Aqui não é predestinação, irmão. Não, aqui não é predestinação. Aqui é realidade do Evangelho. Todo homem tem oportunidade, né? É diferente, essa palavra aqui é diferente daquela palavra que muitos pregam por aí, uma doutrina calvinista, um ensinamento calvinista que já tem um povo eleito antes da fundação do mundo. Não lê os textos, os contextos dos textos, fica lendo versículos, mas não busca a interpretação nos contextos da palavra do Senhor, não estudam as profecias para entender a graça de Deus e acabam trazendo ensinamentos de heresia para o povo de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, olha bem, quem vai perder salvação é quem peca e não se arrepende. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Como que Deus iria predestinar um povo antes desse povo nascer e sem dar uma oportunidade para eles? Todas as pessoas têm uma oportunidade vinda de Deus para a sua vida. Todos têm oportunidade de entender, de ouvir, escolher se vai crer ou não. Entendeu? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, um dom gratuito para aqueles que crer, que aceitar, que abrir o seu coração. Deus, ele não invade propriedade de ninguém, irmão. Ele não invade. É possível todo homem, quando ouve a palavra de Deus, é possível, digo melhor, ao homem que crê, que ouve a palavra de Deus e crê, ele tem oportunidade de se arrepender. Se ele se arrepender, ainda que ele achar muito difícil, que não é fácil para ele, abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a criminalidade, abandonar todo tipo de erro, prostituição, mentira, roubo e tantas coisas. Se ele olhar para o Filho de Deus e dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu sou um homem, eu tenho dificuldade, eu olho para mim e eu vejo que eu não tenho capacidade sozinho de atravessar esse abismo de pecado, de desobediência que mora dentro de mim. Eu quero que o Senhor arranque de dentro de mim, do meu coração, esse mal. E ele pede ajuda para Deus. E quando Deus olhar para ele e ver que ele realmente está reconhecendo que não tem condição sozinho, mas ele precisa de ajuda, o Senhor entra com providência na vida dele e o ajuda, e o arranca do seu pecado, tira ele do charco de lodo, tira ele do abismo de treva e traz para a sua maravilhosa luz. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, quando o homem é orgulhoso, que ele acha que ele tem condição de alcançar a vida eterna sozinho, sem precisar de esforço nenhum, como os calvinistas, coitado desse povo, tão perdido. Porque o homem tem que olhar para Cristo, ele tem que buscar em Cristo condição para ele superar as dificuldades da vida, para ele superar o pecado que nos rodeia e nos ataca a cada dia através da nossa própria carne. Nós temos que lutar contra isso. Ah, eu não tenho condição. Eu mesmo falo isso direto para Deus: Senhor Jesus, me ajuda neste dia. Aonde eu colocar a planta do meu pé, que seja bênção na minha vida. Porque se o Senhor não me ajudar, eu me torno uma presa fácil do inimigo.
Mas eu quero pedir que o Senhor me ajude, meu Pai. Me segura nas minhas mãos, guia os meus passos. Não deixa que o tentador, o espírito de Azazel, me domine ou me persiga ou me derrube. Mas que o Senhor segure nas minhas mãos para que eu continue de pé diante da tua presença. Agora, se eu não buscar de Deus força, irmão, não existe homem nenhum que consiga vencer. Mas o evangelho verdadeiro é aquele que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Agora, tem pessoas que falam que já nasceu salvo. Que negócio é esse? Então não precisava evangelho. Para que pregar evangelho se já tem um grupo de pessoas que já é salvo antes da fundação do mundo? Cara, não precisa. Ele já ia nascer bonzinho, já ia nascer salvo. Para que evangelho? Deus está fazendo um teatro com a vinda de Jesus. Está fazendo, deixando simplesmente uma história de caruchim para nós? Não. Deus mandou Jesus aqui para salvar o pecador. Deus mandou Jesus aqui para salvar o pecador. Não importa o que o homem e a mulher fez. Se é crer no Filho de Deus, será salvo. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Jesus veio para isso. E ele falou agora: ide e pregai o meu evangelho. Começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Pregue o meu evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem um processo para passar. Entendeu? Agora, tem pessoas que já nascem salvo. Já nasce, sabe? Para que evangelho? Para que igreja? Para que evangelizar os outros? Para que esse povo está evangelizando? Com igreja aberta, pregando? Só para ensinar heresia. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo. O camarada fica a semana inteira só atrás de dinheiro, atrás de coisas financeiras. Quando é domingo, reúne um grupo de pessoas lá dentro da igreja para ouvir as mesmas mensagens, as mesmas coisas. E o mundo está perecendo sem Deus e sem salvação. Sai do meio das quatro paredes e vai atrás do pecador que perece. Eu, pela misericórdia do Senhor, tenho muita oportunidade de pregar a palavra do Senhor. E eu tenho pregado por onde eu vou, no meu trabalho, eu tenho falado de Jesus, não tenho negado o poder desse Jesus, porque Ele é a razão da salvação da minha alma e da minha vida. Eu nasci e vivi nos meus pecados, longe de Deus, sem esperança e sem salvação. Mas através do Evangelho de Cristo, o Senhor me resgatou. O Senhor me chamou, porque eu vivi uma vida errada, uma vida longe de Deus e sem salvação. Mas o Senhor me chamou pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça. E hoje eu estou aqui defendendo esse Cristo maravilhoso que foi crucificado, foi morto e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e virá para buscar um povo que permanecerem até o fim, para cumprir aquela palavra: aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, fique com esta palavra: o salário do pecado é a morte. Cuidado. Se você morrer no pecado, mentindo, pregando um evangelho falso, herege, que você já é salvo antes do mundo ser formado, cuidado. Cuidado com isso. E às vezes leva uma vida totalmente atrapalhada e diz que é salvo na pessoa bendita de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe seu coração, fique na presença de Deus, que Deus te dê uma boa semana, que o Espírito Santo te conduza e te dirija cada dia da sua vida. E não deixe de adorar, de venerar esse Deus que merece todo o nosso respeito e toda a nossa adoração. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe seu coração
em nome de Jesus.